Família Promessista! Estamos aqui de volta nesse episódio especial do nosso podcast. Meu nome é Jefferson Pedro e nós estamos juntos para mais essa sexta-feira. Opa, peraí. Falha nossa. Estamos aqui mais uma sexta-feira. Você que está aí com a gente, dá o teu comentário aí, coloca no comentário aí de onde você está assistindo a gente. É muito importante a sua participação. E hoje a gente está aqui com ele, um cara top, de outras esferas, nosso pastor querido, pastor Hermes. Fala aí, pastor. Tudo bem? Bem, contigo. Prazer estar aqui com vocês. Legal. Pastor Hermes, a gente aproveitou ele a presença dele na Assembleia Regional e ele, muito relutante, o passe dele é caro, irmãos. Olha, então a gente vai aproveitar aqui o máximo possível desse homem de Deus que já foi presidente da igreja, né? Presidente geral da Igreja Adventista da Promessa. E, como sempre, a gente, nessa oportunidade que nós temos, né, um dos propósitos que a gente começa aqui o podcast é justamente nós conversarmos um pouco sobre a experiência pessoal dos pastores, né? E, é claro, aqui a gente tem nessa participação especial com o pastor Hermes, a gente tem essa visão um pouco mais abrangente, que é a visão ministerial de forma maior, né? Geral, né, pastor? Nacional, vamos dizer assim. E eu acredito até que na época do senhor já era também uma visão mundial, né? Ainda era, na verdade, né? Porque hoje a igreja está se organizando de forma diferenciada no intuito mundial, né? Mas vamos começar aqui, pastor, pelo início. Como é que começa o seu encontro com Jesus? Beleza. Irmãos, bom estar com vocês, sempre uma alegria para mim. Na verdade, quando disseram que meu passe é caro, eu, docemente constrangido, vivia orando a Deus para me trazer aqui, né? Uma alegria participar com vocês. Muito bom. Bem, então, eu venho de uma família cristã. Graças a Deus, o meu pai, o lado da minha mãe, né, são todos cristãos. E eu nunca quis ser pastor. Meu pai, pastor, e eu achava que isso não era para mim, achava que meu negócio era outro. Uhum. Mas Deus foi usando a minha vida acho que para preparar isso, né? Uhum. Então, eu achava que eu tinha que mudar o mundo, e eu achava que mudaria o mundo com política e fazendo direito. Uhum. Então, eu era um cara encrenqueiro, eu era um cara briguento, eu achava que eu tinha que corrigir o mundo. O senhor tocava bateria na igreja ou não? Não cheguei ao ponto. Ah, ainda bem, então. Que livramento, hein? Coloquei um filho lá, baterista. Ah, tá certo. Mas, assim, meu lance é o seguinte, eu entro num partido político e vou fazer direito. É mesmo? Sério, cara. Aí eu me engajei lá e, em determinado momento, eu me decepciono com o partido político e, achando que eu estou fazendo a coisa correta, eu saio do partido político e venho para a RUMAP. Ah. Aí a gente vem, na época, né, a RUMAP e tal, o Ministério Jovem Regional hoje seria, né? E a gente vai se envolvendo e a minha fala é assim, pastor nunca, nunca serei pastor, não aceito isso e tal. Deus me deu tudo muito cedo. O senhor nasceu aonde? Eu sou paranaense, lá de Jaguapitã, próspera cidade lá no norte do Paraná. Uhum. Hoje tem quase 100 mil habitantes essa cidade, no último censo aí, 2010, e atualizado depois. Eu pensava que o senhor era de São Paulo mesmo. Não. Lá onde eu venho, o pessoal só errou lá na grafia do 100, é com S, né? Os 100 mil habitantes. Uma próspera cidade lá. Então, ok. Aí, em 78, eu mudei para São Paulo. E aí, já sou desparanaizado. O né? senhor tinha quantos anos? Era novinho 14 para 15 anos, quando eu venho. Não era tão novinho quanto eu achava, mas eu era novinho. Então, eu sempre me engajei com o negócio de centro acadêmico, sempre me envolvi nessas coisas, sempre. Liderança na sala de aula para reivindicar... Representante de turma. Eram essas coisas, cara.
E na faculdade os caras me zoavam, diziam que eu era o CETESB, né, em São Paulo, porque eu tinha uma rinite muito forte. Na minha época, a sala de aula era muito grande e o pessoal ia para o fundão e fumava na hora da aula. E o cara acendia o cigarro lá e começava a espirrar na primeira carteira. Aí virei o CETESB. Era o controle. Mas, enfim, é isso aí. Aí, essa experiência toda com a igreja, com o ministério, vou me envolvendo, então, e eu chego à direção da igreja em Vila Medeiros. Fiquei 3 anos lá como diretor da igreja e um dia me ligou um pastor e diz, a gente está convidando você para fazer uma experiência, um missionário e tal. Não quero. E naquele mesmo ano, o convite seria para o ano seguinte. Naquele mesmo ano, a minha esposa ficou grávida. Foi um susto para mim. Mas a notícia da gravidez do meu filho mais velho foi assim, cara, Deus está te revelando amor. Legal. E agora você precisa atendê-lo. Aí eu me rendi. Parei tudo e, ok, se é assim, eu me rendo. Fui voluntário 3 anos. Maior alegria, cresceu dentro do coração um negócio assim que... Mas o senhor aí já pastor, como o senhor está falando, Eu era missionário, né? Era diácono aqui. O pai do senhor, ele é pastor. Pastor, isso. Ele se torna pastor em que momento? Uau! Já era mais lá atrás, lá Bem no Paraná? Sim, antes até. Porque o meu pai, ele sempre foi promessista? Sempre promessista. Ele é de 1932, meu pai. E aos 6 anos ele vem para a promessa. Quem não assistiu lá o documentário, né? Assiste lá o documentário que você vai ver o pai do pastor Hermes lá, né? É isso. Ele dá um testemunho dele lá, na participação dele. Verdade, Isso. Então é isso. Aí ele é um pastor e ele se envolve também com tudo de igreja, liderança e tal. Né? Ele também é inquieto igual o senhor assim? Ou o senhor é igual a ele nesse sentido, Eu né? desconfio que... Eu já falei que se tivesse como fazer um DNA invertido... Acho que tinha alguma coisa a ver. A gente participou juntos de uma das lições dessa série que acabamos agora, recente. E aí no final eu brinco isso, né? Eu falo, quem vê a mim vê o pai, né? Eu acho que muito parecidos. E foi muito legal, porque assim, essa ideia de vir para o ministério e a ideia de ter um filho me aproximou de Deus e do meu pai. Que legal. Entendeu? Porque até ali... Talvez, como todo adolescente, cara querendo ganhar vida, eu achava que meu pai talvez fosse um cara que não tivesse muita visão. Porque, cara, eu achava que eu ia mudar o mundo e que eu ia ganhar o mundo. Certo. E meu pai não tinha essas ambições. Mas aí eu entendi meu pai e hoje ele é uma referência para mim. É humildade, né? Às vezes a gente olha a humildade e acha que é fraqueza, e não é, né? Eu não chego aos pés do meu pai, mas, cara... E aí o senhor entra como missionário, fica voluntário? Voluntário, 3 anos... Sofro pra caramba, sofro muito. Deus usou esse sofrimento para me desconstruir, né? Então, assim, eu estava em comunidades no extremo de São Paulo e vou para lá, aí, assim, sou assaltado, botam arma na minha cabeça, tudo que é tipo de problema que você enfrentar, meio de tiroteio, estou no meio da comunidade, entendeu? Vou fazer o culto de quarta-feira, chega a viatura para pegar um cara que está dentro da igreja. Não é Rio de Janeiro, gente, é São Paulo, tá? Só para salientar aqui, pastor. Desculpa aí. E aí, quando eu falo que Deus usou a minha formação para me fazer, talvez, um pastor, esse episódio foi muito interessante, porque os caras chegam na quarta-feira, eu ia começar o culto, e chega 2 viaturas da Civil para pegar um cara que está dentro da igreja que se dizia crente. Eu estou chegando, não sei quem é a pessoa ainda e tal. Eu entro lá e falo com ele e falo, não, os caras vêm me buscar, eu devo. Aí eu volto e falo, o cara está aí sim, vocês não vão entrar. Eu tenho direito constitucional, não sei o que, meti a carteirada nos caras. Então, aí o senhor falou mais alto. Foi alto. uma encrenca, virei o herói da rua. Olha, hoje talvez eu não fizesse isso, mesmo sabendo dos meus direitos, mas com todo o contexto social. E naquela época eu peitei a polícia e não entraram. E a gente combinou assim, não tinha como sair pelo fundo da igreja, então a gente combinou assim, eu vou fazer o culto, ele vai participar, é o direito dele, e vocês vão ficar do lado de fora, vocês não vão entrar. Desliga a sirene, desliga a giroflexo e tal, senão eu vou chamar a polícia, aquela coisa toda. E eles ficaram lá muito bravos, mas muito bravos. Fizemos o culto, olha que irracionalidade minha. O povo nunca orou tanto como naquele dia. O culto foi até mais avivado, né? Foi um negócio fantástico, cara. Aí
Era quarta-feira? O Quarta-feira. culto não encheu bastante, não? Ficou super lotado, né? Não, foi o seguinte, quem entrou, né? Eu usava como mote depois, nunca cheguei atrasado na igreja. Olha aí, E aí eu combinei, né? Cara, eu vou orar por você primeiro, aí você já sai, você acerta as suas contas lá com a justiça, e aí eu termino aqui com os irmãos, para não... seria um trauma muito grande, né? E talvez eu queria sair mesmo como herói nessa hora. E aí acontece isso, né? A gente libera ele. Lá de dentro foi muito... A gente escutou o portão da igreja batendo e, em seguida, um som meio abafado, tipo... Eita. E aí, daí para frente, foi o capô da viatura que fechou. Foi um negócio que caiu lá, um lenço. Isso aí. Então, Deus usou todas essas circunstâncias. Então, eu fui me apaixonando por esse negócio do ministério. Foi. E 3 anos depois, a diretoria me chamou para ser pastor assalariado, e aí o coração já era. Eu fico mais ou menos 1 ano que eu não conseguia mais trabalhar. Eu tinha um escritório, ia para o escritório, eu começava a ler a Bíblia e chorar. Eu lia Atos dos Apóstolos e chorava. O escritório já não dava mais nenhum prazer para mim. Eu não queria mais atender ninguém, eu não queria fazer audiência. Eu estava incomodado com aquilo. Um dia eu entro no escritório e Deus mostra para mim um texto da Bíblia, como se ele estivesse em relevo, assim, né? E diz: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Aquilo arrebentou comigo. O senhor tinha dificuldade por ver o pai do senhor pastor? O senhor tinha alguma dificuldade, por exemplo, porque às vezes o filho vê a dificuldade do pai como pastor, no pastorado, né? E de repente é isso que causa talvez um distanciamento, uma rejeição ao chamado pastoral. O senhor acha que... Então, comigo, eu agradeço muito a Deus e aos meus pais por serem o que eles são. Essa relação com os meus pais é muito tranquila. Eu nunca fiz ou deixei de fazer qualquer coisa porque eles me dissessem assim: cara, você é filho de pastor. Não, isso nunca aconteceu na minha casa, entendeu? Então eu venho de uma formação assim, de uma época da igreja, era o contexto da época. Crente não joga bola, crente não faz isso, crente não tem televisão, não sei o quê. Tudo isso aí eu passei, mas isso nunca foi problema para nós. Sim. Não porque a gente tivesse ou jogasse. A gente se relacionava muito bem com essas coisas. E meus pais sempre falaram de fé para a gente. Eles sempre falaram de Jesus. Eles sempre mostravam isso para a gente. Então, eu e minhas irmãs, a gente não tem revolta com a igreja, a gente não teve privação. Eu não sei o quanto eles sofreram por isso, mas para a gente foi muito suave. Igreja é uma coisa que a gente ama. A gente cresceu na igreja. Eu me lembro de criança assim, o que é? Lá no interiorzão, tal, a gente, debaixo de um solzão, meus pais, segura aqui, fica orando aqui embaixo da árvore, ou dentro do carro, que a gente vai lá, ali naquela casa, na fazenda, no sítio, orar, porque o demônio está lá, não sei o quê. Vocês oram aqui e a gente vai lá. Eu lembro dessas coisas. Vamos passar férias? Vamos. A gente vai passar férias, mas vai ter que ir na conferência, não sei o quê. Eu lembro disso. Então, a igreja é vida para mim e para minhas irmãs. Fazia parte do seu dia a dia. Fazia parte. Mas os problemas não trouxeram nenhuma... Nunca conheci problema dentro de casa, da igreja. Porque o irmão fez isso, porque o irmão fez aquilo. Nunca meus pais trouxeram para a gente. Qual era o meu ponto? O meu ponto é: pastor não ganha dinheiro. Eu queria ganhar dinheiro. Entendeu? E eu queria mudar o mundo. Eu achava que tinha que mudar o mundo e tal. Tinha uma justiça social... Como o pessoal eu falo muito isso, né? Que tem até Bíblia herminiana, né? É uma versão nova que tem. Isso. Então, para mim, era tudo herminiano e tal. Na igreja, graças a Deus, eu encontro pessoas ainda hoje que me constrangem dizendo assim: cara, eu não gostava de você porque você era um cara arrogante, você era um cara e tal. Outros falam assim, mas... com medo ainda, né, de que eu me revolte, outros dizem assim: eu achava que você era uma pessoa assim, né? Então, é um constrangimento que me faz glorificar a Deus, porque hoje eu acho que eu era isso mesmo, entendeu? Eu vou ser sincero para o senhor, eu vou falar que a gente... tem gente que olha a gente ali, né, e acha que a gente se conhece, que a gente tem proximidade, e a proximidade é zero. Perfeito. Né? Nossa proximidade, eu com o senhor, é zero. Até você Na verdade, eu acho que é a foi. primeira oportunidade que a gente senta para conversar. É exatamente aqui, que nem antes a gente não conversou. É isso. E aí, eu olhando assim, na minha memória, sobre a sua figura, né, aqui no Rio de Janeiro, eu olhando, mesmo sem ser pastor, porque quando o senhor é presidente da Geral, eu não participava ali ativamente, que eu me lembre assim, numa comissão, numa junta, ou qualquer coisa assim. Tá. E aí,
a gente olha e vê um ar de humildade, né? Eu me lembro do senhor pregando lá em Lago dos Peixes. Foi num sábado de manhã, não, foi numa programação à tarde, de tarde para noite, se eu não me engano, ou à noite. E eu me lembro que o senhor estava falando que mais cedo o senhor estava soltando pipa com seu filho. Olha só como é que eu me lembro. E aí eu pensando, falei, cara, pastor da Geral vem em Lago dos Peixes, que é uma igreja, para quem não conhece, é uma igreja, já poderia até ser considerada uma igreja de interior, apesar dela ficar ali perto, próxima a Auschwitz, né, na Baixada. Aham. Não é uma igreja tão distante da região central, mas é uma igreja menor, uma igreja pequena. E vem pregar com humildade e fala sobre coisas, né? Sabe? Porque não tem aquela referência. Outra situação que eu estava até conversando com uma pessoa que não é da Promessa, como é que a gente repara, viu? A gente Olha fica aí. olhando. Estou falando aqui, ó, que eu estava observando. Congresso Somos Um. Era o final da sua gestão. Tá. O senhor vai lá pregar no Congresso Somos Um. E aí o senhor chega ali no Congresso para pregar. Chega na hora do almoço. A gente chega ali no espaço de almoço. E aí, primeiro que a gente já não tem separação, né? A pessoa lá da organização até perguntou, a gente pode fazer uma mesa só para... A Carla está aqui, a Carla vai lembrar. A gente pode fazer uma mesa aqui só para os bispos, pastores, né? Os homens de alto nível. E aí, lá na hora mesmo já foi falado, não, os pastores geralmente entram com a gente, entra com todo mundo, passa na fila. E realmente, a fila gigantesca estava lá, o pastor Hermes no meio da fila. E eu tô lá atrás, olhando, ó, tô só de olho. O que esse homem vai arrumar aí, hein? E chega lá, o senhor pega o seu pratinho de comida, como todo mundo, monta ali seu prato para o seu almoço. E o senhor, ao invés de escolher a mesa do pastor Francisco, que é superintendente, né? Ao invés de o senhor escolher uma mesa de alguém alguém da região, ou talvez outra pessoa, não, o senhor pegou uma mesa, tinha uns irmãos ali, que talvez até o senhor conheça, né? Mas irmãos comuns, que não são líderes regionais em nada, e o senhor se senta ali e ali o senhor almoça. Isso é uma atitude que a gente não vê em qualquer lugar. Essas separações, que a gente costuma ver as separações, não? Porque o pastor, presidente, tem que ter a cadeira de ouro, né? Vermelho, tem que ter o... E a gente não vê isso, a gente vê essa humildade de pessoa e a gente vê essa postura que é bem completamente, talvez, diferente do que essa visão que você está passando aí. É verdade, mas o que acontece, né? Eu tenho uma desconstrução que Deus faz comigo. Eu nunca quis ser presidente da igreja, nunca quis. Se o senhor nunca queria ser pastor, imagina o presidente da igreja. Foi isso mesmo. E o que acontece? Considerando todo eu diria que a conjuntura daquele momento, tudo que vinha acontecendo. A gente tinha um projeto lá que a gente começa, eu, pastor Lima, pastor Genilson, pastor Adelmilson, que hoje é presidente, pastor Alessio. A gente vem conversando lá na década de 90, não para ser presidente, mas pensando nessa igreja que as pessoas diziam para a gente, a nossa igreja perdeu a identidade. Certo. Ok, o que é essa identidade dessa igreja que perdeu? Então, a gente começa a pensar, a orar, conversa daqui, conversa dali e tal. Será que é isso? Será que é aquilo? Pergunta para um irmão. E diz assim, não, a igreja que eu gosto é a igreja da época do pastor fulano de tal. Não, é a igreja do pastor Cicrano. E a gente fala, peraí, isso não é identidade. Isso é a época dele e tal. Então, eu olhava para mim. Eu tinha um filho, tenho, né, um filho bem mais novo, lógico. Hoje ele está com 22 anos. Eu e meu pai. Qual é a época certa para essa igreja, entendeu? Bom, então, a gente está alinhado lá atrás, pensando num projeto para a igreja. E esse projeto, de certa forma, Deus vem honrando e a gente vem colocando, vem implementando, para voltar para a igreja bíblica. Vamos nos lembrar aqui que quando o pastor Lima vai para a primeira gestão, dentro dessa proposta, o nosso desafio é uma igreja santa para o Deus Santo. Mas então antes não era? Não quer dizer que não era. A gente está dizendo que é o que a gente quer ser. Isso. Entendeu? Essa foi a ideia. A gente não toma atitude pensando no passado, a gente toma atitude pensando para o futuro. Exatamente, né? É isso. Então, isso vem na nossa cabeça. Então, chega uma hora que, na conjuntura, eu começo a perceber que
eu vou ser o presidente, mas eu não queria. Então, eu entro em choque, eu oro a Deus, eu peço que não e tal, né? Pede misericórdia. Peço Senhor. misericórdia. Se possível, passa de mescalha. Isso, sim. Alguns amigos antes diziam, não, cara, você devia se preparar e tal para ser presidente, bem antes e tal. Eu ganhei, né? Foi um presente de Deus, assim, para mim, né? Um presbítero na igreja onde eu servi lá, o presbítero Alexandre, né? Lá do Rio de Janeiro. E esse cara, ele sempre falava para mim, cara, por que você não se prepara? Vai. E eu dizia para ele, cara, eu não tenho estrutura, eu não sei, eu não tenho estrutura familiar, eu não sei ser. E, na verdade, eu nunca abria para as pessoas, mas eu tinha medo de voltar ao velho homem. O que é? O poder, ele engana. E eu ficava imaginando, cara, quando eu não tinha nada, eu já era insuportável. E se eu tiver poder? Mas tudo bem, vai passar. Um dia vai acabar esse poder. E o que será desse Hermes pós-poder? Meu maior medo era não ser mais presidente, não era ser presidente. A minha arrogância era tanta que eu achava que eu tiraria de letra. Certo. Mas e depois que eu não fosse mais? Eu não queria ficar fazendo livro contra a igreja, falando mal das pessoas, eu não queria perder a minha salvação, certo. Eu não queria escandalizar ninguém com esse tipo de coisa. E eu tinha muito medo disso. Né? Então, esse foi um problema para mim, vir para a presidência. Então, quando eu chego ali na presidência, aliás, na noite que eu estou indo para lá, esse é um negócio bem legal para mim, assim, né? Eu estou indo e ainda é ministerial, o pastor Aldo, ele, ministerial, me liga. Cara, e o cara aqui é a forma como a gente se trata, mas quer dizer assim, meu irmão, para o senhor e tal. Ele, cara, como é que está a tua alma? Ele falou para mim, né? Eu me lembro bem dessa conversa. E aí eu falei, na hora, eu falei, cara, estou em paz, porque eu acho que Deus está fechando um ciclo na minha vida. Como que é isso? Ele me perguntou. Falei, você vai lembrar bem, porque quando nós estávamos na Rumap, eu era presidente e ele vice. A gente estava com um contexto lá de problemas e tal, e não sabíamos resolver. E numa oração, Deus usou uma pessoa, e essa pessoa disse que aquele problema estava resolvido e que aquilo era para preparar a mim e a ele. Ele seria... A expressão usada no dia foi mais ou menos assim. Você vai ser o pastor das minhas estrelas, falando para ele, e falou porque eu sentaria no lugar dos príncipes. Sei lá, eu tinha 18 anos. Isso é aleatório, né? E o que eu entendi? E não indica nada, né? Não é? E eu queria ser político, eu queria, né? Eu falei, eu acho que sim, né? Vou ser príncipe, né? Mudar esse país, vai ser monarquia. Vai virar governador de São Paulo. Não, eu achava que ia mudar o país, ia ser uma monarquia, eu seria meu pai o rei e o príncipe. Entendi, senhor, gostei da ideia. Então, quando ele me liga isso, estou na Bandeirantes, indo para o local da Assembleia. No outro dia seria a eleição, não sabia se teria candidato para concorrer ou não. E aí eu lembrei disso. E a gente chorou juntos no telefone e falou, cara, eu acho que é isso mesmo. Ali eu entendi que Deus estava me dando a presidência. Entendeu? Mas com muito temor e tremor, muito temor e tremor. Eu tive medo o tempo todo. Eu tinha medo de escandalizar, de alguém sair da igreja por um escândalo meu, por um erro meu, por uma falha minha. É porque o senhor vira vidraça, né? E Sim. vira não só referência, mas vira também o alvo, né? E você tem que falar de tudo, né? Eu brinco que assim, de Gado Nelore a Apocalipse você tem que saber, e a palavra é a hora que te perguntam. É verdade. Né? E o poder, ele te faz achar que você é isso mesmo. Estava brincando hoje de manhã lá na hora do café com a Carla e o Alexandre, que ontem à noite eu descobri que eu não sou Deus, né? Porque é isso, o poder te engana pra caramba. Todo mundo te liga, todo mundo te reverencia, todo mundo, sabe, quer te pagar jantar, quer te levar para almoçar. É isso, o tempo todo fica te adulando, né? Algumas pessoas, logo que eu chego na presidência, me ligam numa de bajular, né? Cara, que bom, você chegou aí, agora você é presidente, a gente é amigo, desde criança, você lembra, não sei o que, tá lá. E eu sempre tive uma postura com esse tipo de ligação. Graças a Deus você está me ligando, você está lembrando que a gente é amigo, fico muito feliz, preciso muito da sua oração, porque, cara, amigo que é amigo tem que estar junto para não deixar a gente cair. Amigo que é amigo não pede coisa que não pode ser feita e tal. E muita gente nunca mais ligou, entendeu? Menos mal, né? Não sei, né? Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Mas é isso, é o fio da navalha. Você está... É muito escorregadia essa posição,
e ela te engana, te leva porque ao tem erro. gente que acaba tentando, de alguma forma, se aproveitar da posição Sim. ou do conhecimento, Sim. da relação, para poder ganhar algum benefício. Perfeito. Não é, talvez, em certas situações, a gente falando no contexto de igreja, talvez não seja nem com a visão errada, seria um objetivo legal para se alcançar. Sim. Mas talvez não seja o meio, talvez não, provavelmente não é o meio certo de se conseguir. Ainda mais quando a gente fala de uma igreja, eu falei aqui de uma situação que observei, né, do senhor lá no almoço e no culto e tal, mas não é uma prática do Hermes. É uma prática que a gente vê de todos os superintendentes anteriores e posteriores, né? Ou Sim. de todos os presidentes gerais Sim. que a gente teve a oportunidade de ver antes e depois. A gente consegue enxergar essa posição de humildade e de não estar num status, não se achar que está em uma posição mais elevada do que outro. Talvez a responsabilidade seja maior, Sim. beleza? Sim. Mas isso não faz dele ser alguém que tenha que ter um luxo a mais ou a menos, ou um benefício a mais ou a menos. Perfeito, Né? perfeito. De Acho ter que um é isso. carro com motorista particular ou de ter jato particular, se bem que, né? Dá vontade. Né? Nem se quisesse, eu acho que nem se quisesse conseguiria, né? Mas enfim. E na sua vida de pastorado, Tá. obviamente o senhor já falou aqui que o senhor teve dificuldade no pastorado local, né? Sim, sim. E que faz parte do dia a dia pastoral, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Mas o senhor começa numa igrejinha pequena, o senhor lembra das igrejas que o senhor pastoreou? Sob o risco de cometer falhas Porque aqui, aí eu mas não vamos quero lá. botar o senhor na rascada. De repente esquece uma igreja e passa batida e já Olha aí, era, né? Então eu já peço perdão. Mas assim, eu comecei servindo a Cristo voluntariamente em 3 igrejas. Parque São Rafael, Jardim Santo André e Boa Esperança. Não é? Isso Boa é Zona Esperança é Leste aquela de São igreja que Paulo. era do Samuel, que o Samuel pastoreou? Isto, exato. Tá. Só faço a referência porque eu lembrei do Samuel aqui. Tá, mas vamos dizer assim, Samuel, para mim, tem uma distância de tempo enorme e eu estou numa comunidade, o bairro é mais simples, Não, com certeza. a igreja é menor e tal, Sem né? dúvida. É lá que a gente tem essa experiência de peitar a polícia. Tal, né? Aí dali eu fui para Quarto Centenário. Eu vou para Quarto Centenário quando houve em São Paulo, nós tivemos um movimento muito grande lá de uma divisão, quando saiu um ex-pastor nosso, Renato Vono e tal. Então, o pastor de Quarto Centenário assumiu a missões regional na época. Eu era missionário aqui, eu tinha um pastor que fazia a minha supervisão, era o pastor Edson Antônio dos Santos, falecido já. E ele ficou com o campo e eu vim assumir essa que era uma igreja só, Quarto Centenário. De Quarto Centenário foi que eu vim para Jardim Tranquilidade, onde eu volto agora. Eu fiquei quase 4 anos em Jardim Tranquilidade, fui para Boa Esperança, Ponte Rasa, Zona Leste também. Da Ponte Rasa, eu venho para Geral. Então, na Geral, aí eu fui co-pastor, Santana, Edu Chaves, e depois voltei pastor dessas 2 igrejas, Santana e Edu Chaves. Não é? Aí já chego na presidência, vice e tal, né? Presidência. Aí eu fico sem igreja um período, congregando em Vila Medeiros. Foi um exercício, para mim, muito legal também. Porque, assim, como vice-presidente, congregando e morando em Vila Medeiros, põe um peso, né? E aí eu dizia, não, pastor, é o seguinte, estou aqui, eu sou presbítero da igreja de Vila Medeiros. Então, por favor, me passa a escala do que eu posso visitar, o que o senhor quer que eu faça, entendeu? Eu chegava lá, irmão, tal, vai para o púlpito, não. Eu não vou pregar hoje. Hoje eu vou congregar, porque estou aqui, não estou viajando, tal, entendeu? Vai ter reunião de conselho, eu não posso, pastor, toca, entendeu? Então, esse foi um exercício para mim. Certo. Porque, cara, é muito legal você chegar e ser bem tratado e vem para cá. A carne se sente tão confortável. Sabe? Tá certo. Eu espero que o café da manhã tenha sido bom, hein? Muito legal, cara, muito legal. Então, esses exercícios que Deus vai usando para a gente mesmo, você entendeu? Cara, a gente não é crente quando prega. A gente tem que ser crente. Certo. Entendeu? Um dia, sei lá, você é presidente, 70 mil pessoas vão para o céu e você vai sentar de frente com Jesus e ele falar, eu sei o que você fez, cara. Aí.
Entendeu? A terra prometida é ali, você não vai. O que adiantou? É osso, né? Isso tudo serviu para o senhor, até o senhor chegar na presidência, né? As igrejas, o pastorado, Sim. ele contribuiu para a sua visão. Porque na época do senhor ainda era a visão geral, né? Mundial. Certo, né? sim. Então, o presidente geral, ele cuida do país, do Brasil, né? Das igrejas no Brasil, nas regiões, convenções regionais, e também tinha ainda a visão mundial. Aí a gente tem outros países, vários países que a igreja está presente, Perfeito. e aí ele tem essa responsabilidade, né? Perfeito, O que acontecia muito já na nossa gestão? Aqui um pensamento, né? Não é uma política de igreja, então Certo. eu não estou nem sugerindo e nem criticando. Na minha limitada forma de ver, a diretoria geral ela seria missões, o papel da diretoria geral. E a gente vinha de uma responsabilidade, de um período que a diretoria geral ela é burocrática, ela era executiva e a gente tinha a junta de missões que cuidava dos países fora. Certo. Aos poucos a gente foi tentando mudar essa realidade. Então Deus me deu o privilégio de trabalhar, por exemplo, com o pastor Osmar, que era vice. Então ele assume a junta de missões. A gente já faz uma aproximação legal. Muda os nossos documentos e tira a figura executiva da diretoria geral e diz lá, pastor presidente, pastor secretário, você entendeu? As primeiras atribuições nossas, pastorear, visitar, pregar e tal, depois entra o burocrático. Certo. Então, a gente começa a migrar. E aí, Deus foi presenteando a gente, né? O plano era dele, ele só usou a gente. Porque aí vem uma equipe para os ministérios, que na época era departamento, cara, um pessoal muito legal, de bom trânsito, de boa fala, e a gente vai começar a gestão e... Primeiro ano, normalmente a gente faz uma junta em fevereiro, junta todo mundo no Brasil, diz a gente pensa isso, que é isso, que é isso. Eu pensei assim, cara, o que eu quero para a igreja? Eu acho que eu não quero nada, eu acho que tem que querer é Deus. Eu vou atrapalhar esse negócio. Então, chama os ministérios e fala assim, irmãos, o que a gente vai fazer? Vocês são os nossos braços, que aí até então é departamento. Certo. Ah, pastor, mas isso e tal, isso é disfuncional, isso é... Gente, isso vai dar um rebuliço aqui, vamos tentar? A gente vai pagar o preço de ser bíblico. Ok? Vamos ver o que dá? Vamos ver. Se Deus está nesse negócio, na multidão de conselheiros e tal. Certo. Então, o plano de ação, né, da minha gestão não é meu. Certo. O plano de ação da minha gestão é da equipe. Certo. A gente senta juntos em dezembro, a gente conversa e tal, né? Assim, pastor, ok, tá legal, tá. Agora pede para os pastores do DEC, lá, do Departamento de Educação e Cultura, refinar esse negócio. Ok, agora tem uma linguagem bíblica e tal. Né? Aí a gente chega nessa questão. Vamos, então, mudar, ao invés de ser departamento, vamos pensar nessa igreja de ministérios e tal. Então, a gente começa a se aprofundar nessa ideia. Certo. Essa ideia já vem. Então, a última gestão do Lima, a gente vai ver série de lições pensando isso. A gente está falando simplesmente igreja, deliberadamente igreja, a gente está fazendo reflexões teológicas via escola bíblica. Certo. Entendeu? Para preparar esse caminho que não foi nesse ponto, vai ser assim aqui, porque ali na frente. Não, mas Deus foi criando possibilidades para que isso Deus foi acontecesse. tipo a neblina, né? Você vai andando, aí você vai enxergando mais coisas, você vai caminhando, vai construindo algo. Esse seu o pastorado como pastorado local, em que ele contribui para a sua visão mundial, né? Como presidente, nessa tua construção, para o senhor chegar nesse ponto aí? Olha, eu sempre digo que, assim, para mim, o pastorado não porque eu seja bom, exatamente o contrário. É uma maneira de ficar perto de Deus. Então, ele vai me tratar na rédea curta, e se eu não fosse pastor, eu acho que eu já tinha me perdido. Né? É incrível isso, mas eu tenho essa impressão, sabe? Então, por conta da função, da responsabilidade, eu tenho que orar, sabe? Certo. Então, é esse lance. Mas, assim, hoje, para a igreja local, eu consigo trabalhar com a liderança a perspectiva de que nós somos uma parte do aprisco de Deus, existem necessidades em outros lugares. Então, eu talvez consiga trabalhar melhor a ideia de Atos 1:8, né? Aqui, ali e acolá, entendeu?
eu acho que eu consigo trabalhar fora da perspectiva de que aqui é um pequeno povo muito feliz e a gente vai viver aqui, é o nosso umbigo, essa realidade e tal, né? Eu acho que isso é muito legal. A experiência pastoral eu consigo levar para lá e eu consigo trazer essa experiência transcultural, sabe? É porque tem gente que acha que o presidente ele não é pastor de igreja, ou ele nunca foi pastor de igreja, ou sei lá, não sei. As pessoas costumam botar uma... Como é que fala? Uma aura aí. Botar um negócio ali que parece que, né, parece que quem está na presidência da geral não tem a experiência de quem está numa igreja local. Tá. E aí talvez cria uma barreira, mas não entende, talvez, que sejam, como o senhor está deixando claro para a gente, há um processo, Sim, né? sim. Talvez a revolução que o senhor gostaria de fazer no mundo, o senhor está fazendo de outra forma, não no âmbito físico, mas no âmbito espiritual. Sim. Mas, de certa forma, há uma mudança que é importante e necessária para a igreja. A igreja, hoje, nós temos uma igreja de 90 anos. Sim. E uma igreja de 90 anos que precisa ser uma igreja viva e como se ela estivesse sendo aberta agora. Perfeito. Uma igreja com a visão espiritual, né? Como se o pastor João Augusto da Silveira estivesse aqui hoje, trazendo as mesmas palavras, o mesmo contexto, e ele mostrando para a gente que o batismo do Espírito Santo é fundamental para a igreja, o avivamento para as pessoas é importante, e que essa igreja precisa alcançar almas, crescer e avançar, e tudo isso não para o nome da igreja, Sim. que é o foco, né? Que é para que o Senhor seja glorificado e essas almas, no tempo certo, o Senhor elas possam ter um encontro com o seu Salvador. Então, a gente, olhando assim, a gente vê que essa construção, essa experiência pastoral, essas dificuldades, né? O Senhor ir lá proteger bandido lá na comunidade, isso traz... para a gente, a visão de que, não, peraí, aquele Hermes que era pastor, presidente da geral, ele tinha nas costas dele, ele tinha na sua vida as marcas de um pastor de uma igreja de comunidade, né? Sim. Que pode até pensar que era no Rio de Janeiro, mas não era em São Paulo. Né? E Deus está no controle disso tudo. Outra coisa do senhor falar também dessa sua batalha contra a soberba, que a gente poderia dizer, né? Soberba. Talvez seja o seu espinho na carne, mas o senhor sabe que está ali. Isso aqui eu não posso bobear, não posso abrir mão. E a gente não pode achar que o presidente da geral, né? Hoje, o pastor que faz parte do jurídico, ele é um cara santíssimo, né? A gente até teve um presbítero de santíssimo aqui, mas lá é outro nível, né? A gente tem uma igreja aqui no Rio que é santíssima, né? Pastor Sandro, que é o pastor de santíssimo, né? Santíssimo, né, cara? Mas a gente tem até medo de ir lá na igreja, porque pecador, imagina, entrar no santíssimo. Só pode entrar com uma cordinha amarrada na cintura, né? Então... Mas a gente tem essa visão de que, não, somos humanos. Isso. Né? Somos falhos, temos as nossas batalhas. É uma visão assim, interessante, porque eu fui diretor da Igreja de Vila Medeiros, que para a realidade promessista é considerada uma igreja grande. Sim. Mas eu nunca pastoreei uma igreja grande. Eu acho que a experiência em Jardim Tranquilidade, Ponte Rasa, aí em torno de 180 pessoas naquela época, né? Mas as outras sempre igrejas pequenas. Por exemplo, Parque São Rafael, na época, era uma garagem. O Jardim Santo André tinha 3 bancos, 3 fileiras de banco ali. O púlpito, 3 fileiras de banco e acabava a igreja. Entendeu? E você não chegava de carro lá. Você parava o carro aqui e caminhava, sei lá, uns 500 metros, porque acabava a rua, era buraco, não tinha como chegar de carro. Então, eu convivi nessa realidade. Eu fiquei 4 anos numa comunidade, numa igreja, que 70% dos irmãos era dentro da comunidade. Então, era de chegar de manhã, encostar o carro lá na frente, negociar com os donos do pedaço, entrar para fazer visita, fazer estudo bíblico e tal. Começava o tiroteio, eles gritavam, deita, pastor. Eu falava, já estou deitado. Vocês que ainda não, né? Tem que ser rápido, né? Vigiar e orar, né? Entendeu? Então, essas coisas todas aí a gente já passou, já viveu. E, assim, para mim foi o que Deus usou para estourar aqui dentro de mim o tal do chamado, cara, que eu não sei explicar. O fato do pai do senhor ter sido pastor, ele teve alguma função administrativa?
Teve. Meu pai foi diretor financeiro por 8 anos. É uma história assim, interessante, mas eu acho que eu sou meio... Realmente eu devo ter o DNA dele. Meu pai é um cara que, lá atrás, né? Então, vamos ter uma gráfica, vamos imprimir os nossos materiais e tal. A gente gasta muito lá fora, não tem recurso para isso. Então vamos montar uma gráfica. E aí monta, como a gente sempre faz, montaram a gráfica lá e como é que troca esse negócio. Aí chegou uma fiscalização. Os caras iam autuar e tal. Ele já estava fazendo contabilidade na época, ele vai e fala com o professor dele. Os caras querem autuar a gente, mas como é que resolve esse problema aqui? Aí o professor dá uma sacada. A única solução que vocês têm, vocês vão tomar pau mesmo. A solução que vocês têm é fazer essa gráfica em nome de pessoa física. Ele volta, fala com a igreja, ninguém topa, ele faz o nome dele. Então tá explicado. Que aí depois mudou, lógico. Olha só, agora que eu estou lembrando desse negócio, cara. Quando é aqui na década de 90, essa documentação vem para minha mão, aí eu advogado, aí eu mudo isso para o nome da igreja. Olha só aí. E até então era o nome do meu pai, né, a gráfica. Aí o senhor falou, papai, tô desfazendo aqui, o senhor fez errado, hein? Gráfica editora Voz do Cenáculo, e que durou até agora que vem a editora, né? Entendeu? Então é isso. Meu pai é de uma geração que, cara, os caras estão incomodados. Dá um mapa de Vila Medeiros com o mapa de Vila Maria, estão incomodados precisando ter a visão de futuro que eles tinham, né? Cara, vai chegar uma hora que esse negócio vai crescer, a gente não vai poder fazer vigília mais. Aí eles vão e compram uma chácara, entendeu? Então, hoje é aquela... É Cosmópolis, não? Não, é a Mansão Betel, né? É um lugar na Castelo Branco ali. Certo. Qual é a importância da promessa na vida do senhor? Como é que o senhor poderia definir isso? Tem como? Sem lágrima é complicado. A Igreja Adventista da Promessa, ela é tudo em termos humanos para mim. Eu aprendi a amar igreja de Cristo Jesus. E Jesus resolveu se revelar a mim nesta igreja. Jesus resolveu falar comigo, apagar os meus pecados, escrever meu nome no livro da vida nesta igreja, que é dele. Então, eu não consigo viver sem esta igreja, porque eu amo a igreja. Eu amo a igreja de Cristo Jesus. Eu tenho problema quando eu ouço falar que alguém está falando mal da igreja. É muito difícil para mim, porque para mim é um sem noção. Eu passei agora, ano passado, com esse problema de descolamento de retina, isso tudo, eu sei o quanto é difícil mexer no olho da gente, né? Então, para mim, a igreja é a menina dos olhos de Cristo. Não mexe com ela, não. Não mexe com ela, não. Entendeu? Ela é algo espiritual. Rapidamente aqui, que ninguém é de ferro, eu gosto muito de Efésios 1, 9 a 11 ali, está dito que uma das bênçãos espirituais que nós recebemos foi receber no nosso tempo a compreensão de um mistério que Deus guardou por anos. E eu diria que milhares de anos. Então, se você pensar Abraão, Isaac, Jacó, qualquer nome, qualquer pessoa importante para você do Antigo Testamento, essa pessoa não tem a menor ideia do que eu e você temos e participamos dela, que é a igreja. Davi teve um sonho de fazer um templo. Salomão fez o templo mais lindo de todos os tempos, mas a igreja eles não têm nem noção do que é. Isso é um presente de Deus para nós, revelado ali em Cristo Jesus, Mateus 16, 18, quando ele diz que ele vai edificar a igreja dele. Entendeu? Inaugura ali em Atos 2, e aí ele chama você, a mim e tal, para entrar nessa instituição que é dele. Né? Essa lição até que a gente teve agora, né? Sim. Esse primeiro trimestre desse ano, é uma lição realmente muito forte, né? Sim, que vai tocar sim. justamente nessa... Sim. Não poderia falar ferida, né? Nesse ponto importante, a gente Sim. notar que desde as crianças da igreja ao mais idoso, Sim. a noção de quem é Deus, do Espírito Santo e Sim. do que esse poder, Sim. né? Que a gente fala que é a igreja, né? Adorar a Deus, proclamar Jesus Cristo e fazer discípulos no poder do Espírito No poder Santo. do Espírito Santo. É algo muito forte, muito profundo, né? Muito tremendo. E veja, irmão, assim, como eu venho aí dessa família, eu diria que meu pai seria a segunda geração de pastores promessistas, né? Então, eu
de certa forma, eu conheço a lida e as provações desse negócio, entendeu? Porque, assim, chega um dia de meus pais chamarem a gente e falar, ó, não tem dinheiro esse final de semana. Amanhã todo mundo arrumadinho na igreja, sorridente, feliz da vida, nós vamos louvar a Deus e tal, e tá tudo certo, é assim mesmo, tá? Amém, é isso aí, vamos lá. Quando eu nasci, né? Eu nasci em novembro, meu pai estava viajando no campo, veio para São Paulo e tal. Meu pai voltou em janeiro para casa. Olha. Eu tinha tudo para ser um cara frustrado, né? Meu pai não estava lá o dia que eu nasci. Cara, não, cara, é muita alegria. E assim, a gente aprendeu a ser grato a Deus, porque a gente está servindo a Deus. Esse é o melhor negócio que a gente pode fazer. Sabe? Quando eu venho para o ministério, tal, um cara chegou para mim assim, cara, você tinha um futuro brilhante, você deixa tudo e agora vai ser tal, por que você não faz como eu que sou voluntário? Eu olhei no olho dele e falei, cara, não, voluntário sou eu. Eu estou entregando tudo. Eu fechei meu escritório. Eu sou voluntário. Você não é, cara. Você tem um chamado de dedicação parcial. Mas voluntário mesmo sou eu, que agora eu falei assim, igreja, eu dependo de você para sobreviver. A minha família, os meus filhos, nós vamos receber o que a igreja pagar. E olha que coisa louca que é, né? Porque a gente entrega dízimo, a gente entrega oferta. Você não está lá comprando um celular, você não está vendendo um produto. Então, assim, não tem como você estabelecer meta, não, tal, porque o mês que vem tal. Não tem esse negócio. Cara, mas quando você senta ali numa presidência, quando você senta num órgão burocrático da igreja, você vê o nível de responsabilidade que a gente tem, a seriedade que a gente honra as coisas, os compromissos fixos que a gente tem, e você fala, quem vai tocar no coração do irmão para entregar o dízimo mês que vem? A despesa é fixa. Entendeu? É verdade. Então, se o irmão no mês que vem resolver não ajudar, e aí como é que faz? Nem o aluguel da igreja que ele congressa ele consegue pagar. Entendeu? Mas, cara, é bênção de Deus todo dia. É milagre todo dia. Sabe? Posso contar um aqui? Pode, me vem à mente agora aqui. Eu chego na presidência ali, tal, crise de 2015... estourando no Brasil, aquela coisa toda e tal. Gente, o povo vai fechar a mão, e aí como é que vai ser, não sei o quê. Normalmente o primeiro trimestre dá uma quedazinha, porque o pessoal está feliz que tem muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Chega em janeiro, tem que pagar a conta, aquele dinheiro que estava sobrando não existiu. Acabou. A saúde para dar e vender, o SUS está formando filas maiores agora. É um problema sério, matrícula de filho e tal. E ainda tem o retiro da igreja. Então, normalmente, no primeiro trimestre, historicamente, na igreja, dá uma queda de renda. A igreja tem que se preparar para passar esse período, né? E quando eu chego, morre o missionário lá na Colômbia. Primeiro missionário nosso que morre, acidente e tal, uma coisa não estava prevista, a gente gastou, e aqui não é uma reclamação, né? Foi necessário, mas para a realidade do que eu quero testemunhar aqui, a gente gastou os tubos. Né? Mas não tinha o que fazer. Não era uma escolha. Sim, exato. E aí, eu chego um dia, o pastor Osmar fala para mim assim, hoje tem que fechar a folha dos missionários fora do Brasil e eu estou sem dinheiro. Eu junto, né? Quanto você precisa? 67 mil. Isso umas 9 horas da manhã. Por causa de fechamento de câmbio, essas coisas, até às 11 tinha que ser esse lance. Tinha que resolver. Aí eu falei para ele bem assim, eu falei, pastor Osmar, então agora, cara, vamos nos alegrar no Senhor. Vamos alegrar no Senhor? Opa, aqui, ó. Problema não. Eu sendo Hermes. Então eu falei, vamos nos alegrar no Senhor, cara, e vamos fazer o seguinte, vamos experimentar a alegria de viver na dependência do Senhor. Cara, mas então eu falei, você tem dinheiro? Eu não tenho. Geral não tem essa grana hoje. Amém. Vamos glorificar o Senhor, vamos colocar nas mãos dele. E aí nos olhamos, oramos, a oração minha, pelo menos, foi mais ou menos assim, Senhor, a gente está aqui porque só o Senhor para resolver. O que eu faço agora? Se eu não confiar no Senhor e tal, e eu estou aqui com o pastor Osmar preferindo confiar no Senhor, não tem o que fazer. A gente precisava desse dinheiro até às 11, o Senhor conhece e tal. Amém. Então.
E aí foi, né? Aí ele foi para a sala dele, a gente fica ali e tal. Eu me desliguei, sinceramente me desliguei. Quando foi ali 15 para as 11, né? Pastor Osmar, e aí? Ele falou, estou entrando agora para ver como é que tá. Aí ele deu uma risada do outro lado e falou, cara, tenho 67,200. Eu falei, glória a Deus, 200 é para não fechar a conta. Olha só, né? A gente não vê esse perrengue, né? Ninguém vê. Só vê status, não vê Só vê perrengue. status, eu sei. É isso aí. É muito legal. Então, trabalhar para o Senhor é isso. Como é que foi essa experiência do senhor com câncer, né? Aí, agora, hein? Agora eu quero ver. Porque eu não posso deixar de passar aqui, de a gente falar sobre... A gente está falando sobre a pessoa, né? É claro que a gente fala, acaba... A pessoa se mistura com a igreja Sim. por causa da história, né? Sim. Do seu contexto, da sua relação. A relação muito próxima, Sim. né? Mas a luta pessoal, ela também vem. A aprovação, o senhor já até contou pra gente aí. As provações do dia a dia, a gente vê aí, Tá. né? Mas também tem as batalhas pessoais, né? Sim. É possível. É possível o senhor contar pra gente. Não precisa contar. Acho que tem no YouTube, né? O senhor Tem contando lá a sua experiência, uma história né? também e tal. Então. Tem sim. Mas como é que foi esse processo na sua vida? Então, por causa da igreja, principalmente, eu sempre fui assim. Bom, antes disso, então eu gostava de esporte radical, eu gostava de umas coisas assim e tal. E quando Você eu joga venho- futebol? Não é tão radical então tá bom, assim. Tá bom. Não tem problema, não. O senhor só não pode ser... Só pode ser palmeirense. Não, bom São Paulino, né? Vamos deixar passar. Então, eu venho para a igreja, eu penso assim, cara, eu não posso dar mau exemplo. Mas isso não é mau exemplo. Mas não importa. Se um irmão achar que eu fiz uma coisa que isso vai pôr a fé dele em risco, eu estou pecando, eu entendo assim. Então eu não preciso fazer disso. Eu posso abrir mão dessas coisas. Eu venho assim, com essa coisa na cabeça. Então eu saio em férias, não faço mais esporte radical. Não gosto, não é que eu não gosto. Se eu sofrer um acidente, Aí, ó. e como é que vai ser esse negócio? Viu aí, né, pastor Edivaldo? Nada de cavalo, viu? Né? Então, ok, eu vou desenvolvendo a vida pensando nessas coisas. E aí, eu sistematicamente resolvo fazer os meus exames médicos. Então, anualmente, eu vou e faço os exames. Desde os meus 36 anos. Anualmente, eu faço os exames. Naquele ano ali, 2015, problema... Não sei se vocês já ouviram falar, mas às vezes o pastor não consegue fechar as contas do mês, né? Aí eu precisei trocar o plano de saúde. Nessa troca de plano de saúde, carência, eu consegui fazer 1 ano e 7 meses depois. Então, passei 7 meses da margem que eu fazia sempre. E eu vou para o exame achando que é mais um, normal. Eu vou para lá, nunca senti nenhum sintoma de câncer. Nada. Eu vejo propaganda lá do Novembro Azul, ao primeiro sintoma tal. Se eu fosse esperar o primeiro sintoma, seria tarde. Então, não tem. Bom, aí estou fazendo os exames e tal, achando que é mais um, normal. Rotina. O médico faz o exame e fala, olha, cara, o PSA está um pouquinho diferente, hoje nós vamos fazer o toque. Beleza, 1 ano eu fazia o toque, 1 ano no seguinte era só o PSA e vai e tal. Aí, vamos fazer, não tem problema, tem que fazer, vamos fazer. Aí fizemos e falou, olha, realmente eu vou pedir a biópsia porque o negócio está meio alterado, não está legal e tal. Faz. Fui para a biópsia, fiz os exames, volta o resultado, câncer. E quando o médico me fala que é câncer, em 30 segundos, talvez, se deu isso, sinceramente, o mundo cai, né? Minha esposa ao lado e tal. Mas aí eu falei, pera lá, o que eu resolvo com esse câncer agora? Não consigo. Eu não tenho o que fazer com esse câncer. Vou aproveitar que eu entreguei minha vida para Jesus e vou pedir para ele ser glorificado nesse câncer. Então, Senhor, use esse câncer para a glória do teu nome. O Senhor sabe lidar com presidência de igreja, o Senhor sabe lidar com saudade de família, e o Senhor sabe lidar com quem tem câncer. Então, esse câncer é teu também, é para a tua glória, eu quero consagrá-lo também. E tudo que acontecer na minha vida a partir de hoje, que for por causa do câncer, que seja para glorificar o teu nome. Entendeu? Aí eu tive uma paz muito grande, muito grande. Fui fazer tudo o que tinha que fazer, mas com muita tranquilidade mesmo. Nunca tive medo e tal. Postei um vídeo lá, né?
no YouTube para informar a igreja, pedir oração, porque ia fazer cirurgia. Sim. Na história da Igreja Adventista da Promessa, seria o primeiro ano que o presidente-geral não vai à Assembleia porque ele está operando e tal. No dia da junta eu estou operando, né? Mas Deus sabe lidar com isso, que eu posso fazer. E que esse câncer glorifique o nome dele. Aí, alguém me liga, né? Pastor, como é que é isso? Tal, você está bem mesmo? Quando você gravou esse vídeo, como é que você está? Ali parece que você está sereno, mas e agora? Como você está? Cara, eu estou super bem, não sei o que. Você já fez seu exame, não sei o que, mano. Para 2 desses, eu dei o meu testemunho. Os 2 foram fazer o exame no mês seguinte. Tinha câncer, correu, operou. Os 2 estão vivos, mas de uma conversa de telefone. O senhor precisou fazer quimioterapia, radioterapia, alguma coisa, não? Graças a Deus não precisei. Só a cirurgia resolveu? Só a cirurgia. Mas o que acontece com a minha cirurgia? Eu, quando faço a biópsia, imagina uma laranja que você pinça 12 pontos dela e eu tinha o equivalente a 6. Então, metade da minha próstata estava tomada. Certo. 2 meses depois, eu faço a cirurgia, aí já tomou toda ela e já está invadindo a musculatura pélvica. Então, eles extraem também a musculatura pélvica. Certo. Entendeu? Quer dizer, o próximo passo seria os ossos. Certo. Então, por isso que eu digo, se eu fosse esperar ter um sinal, eu teria morrido. Né? Entendeu? A gente até teve aqui um episódio que foi o episódio passado. O episódio passado, se você não assistiu, assiste lá, que é a história do Enzo, né? Olha aí. E a mãe notou com 5 meses de vida, ela notou que tinha alguma coisa estranha, faz ali o acompanhamento. Tá. E só lá na frente que esse tumor começa a crescer, que ele dobra de tamanho. E foi realmente uma luta. Quem não assistiu, eu convido você a assistir aqui no YouTube a esse episódio, que é o episódio passado, que vai falar sobre isso, né? E é importante é uma luta, né? Sim. Mas é importante que seja feito aí esse processo. Você perde o tempo, acabou. É verdade. Né? Você vai fazer, já tomou. E aí a Luciana, que é a mãe do Enzo, ela até conta que tipo a luta foi muito grande, né? A gente passou até, depois que acabou aqui, a gente passou até mais 1 hora aqui conversando, né? Eles falando sobre detalhes da situação que eles viveram. E assim, se não tomar uma providência o quanto antes, apesar que ainda tem o tempo de tudo acontecer, né? Para fazer a cirurgia, a gente está falando de um garotinho novo, né? Certo. E aí o tumor vai crescendo mais rápido. Ele chega um momento que ele começa a desenvolver. Então, mais ou menos uns 5 anos, se eu não estiver enganado, ela passa por esse processo com o tumor ali. Não se mexia, não se movimentava, nada acontecia, não crescia. Tá. E aí chega num momento que de repente ele dobra de tamanho. Isso fazendo acompanhamento constante, como até o senhor mesmo está falando, né? Perfeito. Isso que é importante, um acompanhamento. E aí de lá para cá o senhor não teve mais nada? Então, as pessoas sempre... você está curado do câncer e tal. É sempre bom a gente entender isso, né? Não estou curado do câncer. Foi tirado o foco infeccioso. Certo. O bicho está no meu sangue rodando aqui. Certo. E agora eu não posso deixar ele parar de novo. Aham. Deixa ele rodar aí. Então, eu sou acompanhado a cada 6 meses, repito sim. todos os exames e tal. Isso eu vou fazer, considerando 2017, por 10 anos. Eu tenho esse acompanhamento. Aí, então, eu recebo a alta. Certo. Não é? Hoje eu não tenho um tratamento, graças a Deus. Está tudo equilibrado. O que eu preciso ter? Qualidade de vida. Eu tenho que fazer o possível para não baixar a imunidade. Isso tudo me expõe a risco. Certo. Não é? Então, tem que cuidar um pouquinho mais da alimentação, o horário de dormir, essas coisas todas. Tudo coisa que pastor da geral faz com muita perfeição, entendeu? Entendo perfeitamente. A gente já está fechando, mas eu gosto de fazer intriga. Vamos lá então, cara. Vai ter treta aqui. Qual é a visão que o senhor tem da igreja para o futuro? Peguei pesado, né? Eu sei que não é fácil a gente responder, né? Com poucas palavras, mas o senhor não precisa de poucas palavras. Mas qual é a sua visão, pastor? E pastor e microfone não dá para ser rápido. É verdade. A gente até bota o microfone diferente para ver se inibe, né?
Mas, assim, eu sei que o senhor... A gente não está falando aqui com o Hermes presidente, a gente não está falando aqui com o Hermes, hoje, diretor jurídico, né? Isso, Mas a gente está falando com o membro da Igreja Adventista da Promessa e qual é a visão dele em relação ao futuro da igreja. Tá. Hoje é muito difícil prever o futuro. Acho que a pandemia relembrou a gente dessa realidade, porque antes a gente achava que conseguia planilhar tudo, olhar para frente e tal. Mas assim, tem um cara que é um amigo irmão, chama-se José Lima. Esse cara é fora da curva. Deus deixou ele lá em Portugal agora, está lá fazendo um trabalho glorioso. Mas quando ele chega na presidência, o papo dele é o seguinte: nós não vamos fazer igreja para nós. Nós já somos cristãos. Nós vamos fazer igreja para os nossos filhos. O hoje é para amanhã. Entende? Cara, é isso mesmo, a ideia é essa. Então, eu pensei isso quando estive na presidência ali. E eu dizia abertamente, do primeiro dia de posse, a minha gestão é uma gestão de transição. A gente precisa olhar para os mais novos. A gente precisa olhar para os mais novos, a gente precisa dialogar com os mais novos. Eu, Hermes, acho que talvez eu já não tenha mais a linguagem para lidar com a galera aí de 22, 23 anos para baixo. É lógico, eu respeito, a gente conversa e tal, mas já não é o métier mais. E hoje esse problema geracional, ele está cada vez encurtando mais a distância. Certo. Né? Então não é o fato de você usar uma camisa para fora, xadrez, que você está dialogando. Não está, não está. Então eu penso que a gente tem que observar isso. Então, da minha limitada forma de ver, a igreja precisa pensar na inclusão. E quando eu falo de inclusão, eu não estou falando no contexto social atual. Nós somos uma geração, uma sociedade que está ficando enferma. Enferma mentalmente. Nós, infelizmente, parece que vamos caminhando aí para ter uma população com maior número, maior índice de autistas. Nós estamos preparados para isso? Eu não sou exemplo, mas lá na igreja onde eu estou servindo a Cristo hoje, nós temos uma mãe com 2 crianças gêmeos autistas. E falei para eles: vem, vamos congregar aqui. Pastor, mas deu trabalho, eles não param, correm e tal, mas vem. E aí eu fui para o púlpito e disse: irmãos, nós temos 2 crianças especiais aqui. Eles são diferentes de nós. A gente não vai brigar. A gente não vai... Deus vai falar com eles de alguma forma, e Deus escolheu a gente para ser agente de Deus para eles. Lógico, a gente vai tomar cuidado para não quebrar nada, para não cair, para não machucar, para não sofrer acidente, isso sim. Mas brigar porque tem que ficar sentado, porque tem que ficar quieto, não vamos fazer isso, ok? Então, assim, eu percebo o constrangimento da mãe quando ela vai. Ela não consegue ir sempre, porque as crianças não param. Mas, assim, já tem um acordo nosso. Eles são assim, gente, é isso aí, tá? Esse é um ponto. Conheço queridos irmãos que eu amo, que têm filho autista. E, cara, eu nunca imaginei isso, só quando eu comecei a conviver com ele, que o barulho do ventilador dentro da igreja pode ser um estopim para a crise da criança dele. Certo. Você entendeu? Entendi. Aí você fala: cara, eu nunca tinha pensado nisso. São detalhes, né, que passam despercebido. Exato. Então, acho que é um diálogo importante que a gente tem que ter. Graças a Deus, temos lá um olhar, um pequeno movimento para os surdos, mas existem outras necessidades. Embora eu tenha atuado no jurídico da igreja tal por algum tempo, eu achava que era uma baita de uma frescura a legislação me exigir. Elevador, se tiver muita escada, rampa de acesso, precisa disso tudo, isso é um absurdo, isso é uma legislação de primeiro mundo e tal. Deus me deu um câncer. E aí, eu fiquei os primeiros 3 meses, eu não podia me sentar no banco duro da igreja. Na igreja que eu congregava, só tinha almofadado na galeria. E para chegar na galeria com problema pélvico. Entendeu? Na igreja que eu servia, tinha elevador. No andar que eu tinha banheiro. A cada meia hora eu tinha que ir ao banheiro. E tinha banheiro para deficiente físico. Na igreja onde eu servia. Eu entendi. Entendeu? Então, aí eu falei: cara, não é frescura.
Aí eu lembrei que eu estou ficando velho. Né? Então, esse olhar para esta realidade, nós temos que pensar nesta igreja, que hoje é jovem, mas num país que está envelhecendo. Acho que nós, promessistas, precisamos de um diálogo urgente para ontem, nessa questão geracional. Em boa parte das igrejas, e sobretudo com a pandemia, os jovens sumiram. Eles não voltaram. Os irmãos de mais idade não conseguiram vir totalmente ainda, porque a pandemia ainda não venceu. E a gente está com um problema, a meu modo de ver. A gente segurou muito jovem antes, veio a pandemia, eles disseram, ok, beleza, fica para vocês agora. E a gente não pôde assumir. Outras igrejas, o que aconteceu? Os idosos, ok, a gente assiste daqui, faz a live para a gente. E agora o pessoal volta e fala assim, não, eu quero aquela igreja. Não, mas peraí, a gente segurou o rojão e agora... Já tinha uma briga de geração, né? Sim, exato. E aí agora, então, talvez tenha enfatizado. A gente precisa aprender a lidar, porque sempre teve e sempre terá. Imagina se a gente fosse pedir para ficar numa história recente, vamos pegar do Novo Testamento. Se a gente pega os contemporâneos de Jesus e olha, esses caras vão olhar para a igreja do primeiro século. Você vai pedir para Pedro, João, analisar a igreja dos pais da igreja. Não, essa igreja não é exatamente aquilo que eu... Entendeu? Aí você pega para os pais da igreja, analisar a igreja nossa hoje. Que absurdo. Entendeu? Isso não é igreja. Mas, se você pedisse para um judeu lá de Malaquias olhar a época de Jesus, ele não ia aceitar também. Então, o problema geracional sempre teve. A questão é como a gente lida com ela. Se a gente diz que é uma igreja, e se a gente diz que é isso, que a gente é uma família e tal, temos que aprender a dialogar. Li uma vez aí que alguém disse assim, né? Quando a gente é novo, quer mudar o mundo, e quando a gente é velho, quer mudar o novo. É parar com isso, dizer, nós somos de Cristo Jesus, e como é que a gente cumpre a missão? Esse é o mais importante, a meu modo de ver. Muito bem, meu pastor. Meu pastor, o senhor disse que não consegue falar com a juventude? Bota esse óculos aí, pastor, que fica legal, hein? Ah, sim, é isso, olha é legal. Aí, bacana. Rolou até uma fotinha lá na junta, que o pastor... Meu estilo, hein? Olha lá. Se botasse um tecladinho na... Se você não assistiu Dá para tirar onda, hein? Por falar em onda. Se você não assistiu lá a live da Assembleia Regional, você vai assistir o pastor Hermes trazendo a palavra de óculos escuros. Só faltou um tecladinho ali, ele cantar, ó. Então, e aí para fazer justiça, não faça o que eu faço. O que aconteceu comigo? Eu esqueci o óculos de leitura na viagem que eu fiz última, lá em Santarém, um povo amado, lindo. Inclusive, se você puder, tira férias e vai para lá. Vai conhecer Alter do Chão, vai conhecer a nossa igreja lá, é fantástico, glorioso. E não esqueça o óculos. Até que o meu óculos chegue para ler, eu preciso desse negócio até dentro da igreja. Olha aí, ó. Tá vendo aí? Seja um pastor diferente, olha aí, ó. Pastor, muito bom, viu? Cara, muito obrigado pela sua presença aqui, sua participação. O pastor queria ir embora, ele não queria estar aqui. Mas depois de um grande convencimento, eu não sei se foi a pizza que a Carla pode ter pago pro senhor. Eu não sei. Talvez o pastor Alexandre aí, ó, tá com o saldo positivo aí. E convenceu o pastor. Muito obrigado mesmo. Que Deus continue abençoando o seu ministério, né? Que não só o ministério local, como igreja. O senhor hoje é pastor da igreja em... Jardim Tranquilidade, em Guarulhos. Aí, super tranquilo. Pastor tranquilo, olha só, combinou. Pastor tranquilo, sereno. Imagina os irmãos desesperados, falando, pastor, tem que resolver aquele problema. Calma, irmão, nós vamos resolver. Confia no Senhor. Confia no Senhor, né? Então, mas é muito legal. Até esse processo de estar aqui também é muito legal. Quando eu venho geral, começo a vir para cá, o pessoal daqui zoava muito, falava, cara, você só vem para cá, já você estaciona o carro de ré, você já termina, você vai embora, não sei o quê, ó. E, assim, eu tinha medo do Rio. Não, peraí, o senhor falou que era daquelas igrejas lá, tudo perigo, tiroteio e tal, você tem medo da igreja do Rio? Então, e aí eu começo a conviver com os irmãos do Rio e eu falo, cara, não é isso. E eu, sinceramente, eu comecei a amar o Rio. Então, eu amo os irmãos do Rio, sou muito bem tratado, eu me sinto em casa aqui, eu não tenho medo do Rio. Uma vez eu preguei no aniversário aqui, não sei, eu falei isso, né? Aí chegou no final, uma irmã, cariocamente falando, chegou para mim e falou, pastor, tal, você falou lá que não gostava da gente, não sei o que e tal. Deixa eu te falar uma coisa aqui, um segredo que você também não sabia. O que é? A gente também não gostava de você.
Toma de volta. Então, para mim é um prazer estar com vocês, participar com vocês. E o que eu puder servir é uma alegria para mim. Amém. Tá bom? Muito obrigado, viu, pastor? Legal. Olha aí, ó, que Deus te abençoe poderosamente, você que participou com a gente aí. Você tem a oportunidade, o pastor falou aqui sobre inclusão, olha, você tem aí no canal TV Viva a Promessa, você tem um programa específico para inclusão, falando sobre inclusão. Vale a pena você ir lá assistir, participar, não só de inclusão, você tem o Reviva com o pastor Júnior Mendes, que você pode tratar ali sobre a questão da revitalização, renovação da igreja. Tudo isso não foi falado aqui. Se você prestou atenção, você estiver ligado, você vai lá na grade de programação, você assiste lá a TV Viva a Promessa. Tem vários programas onde você pode participar, assistir, interagir. Tem a aliança de oração pela manhã, às 8 horas da manhã. Você pode participar lá com o pastor Alessio, fazer seu pedido de oração, participar daquele momento devocional. Isso é muito importante para a sua vida. E você, na sua igreja local, também servir de maneira mais ativa, proativa, eu acho, que vai ser mais importante para você contribuir com o seu pastor da igreja local, para você fazer com que ele cresça, a tua igreja cresça, o teu bairro seja transformado, seja mudado pelo fato da igreja estar ali presente. Então, é extremamente importante que você se entregue de forma mais efetiva para que o Senhor te use para a glorificação através de você, né? Que o nome do Senhor seja glorificado através de você. E esse é um foco importante que a gente tem conversado aqui. Para que a igreja cresça, as pessoas precisam se prontificar. Talvez o desejo de mudar algo, de transformar, de fazer as coisas mudarem, que geralmente é a juventude que parte disso, né? Esse desejo de mudança seja talvez o chamado de Deus para você para incentivar a tua igreja local. Ainda que não na liderança, mas em apoiar o seu líder, em apoiar a liderança da igreja, o conselho, a diretoria, o pastor, né? E essa contribuição vai fazer com toda certeza com que a igreja onde você congrega, ela cresça mais, pessoas se rendam aos pés de Cristo. Enfim, essa conversa aqui não é uma conversa aparentemente, você pode até achar que é uma conversa que a gente esteja jogando fora, mas se você olhar bem atentamente, você vai tirar uma aula muito importante para a sua vida cristã, para a sua vida familiar, para o contexto da sua igreja. Olha, cada episódio que a gente tem participado aqui, a gente tem visto esses sinais, né? E se você não se resistir, com toda certeza, isso vai contribuir para a sua vida, vai edificar a sua vida e a sua igreja. Vamos seguindo. Sexta-feira que vem, às 19 horas, estaremos de volta. Muito obrigado pela participação de todos. Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar. E vamos seguindo. Que Deus abençoe a todos. Um abraço. Valeu! Senhor, por que comigo? Aí, pastor, sabe, Deus me falava assim... Deus me respondeu, falou assim, o que você tem de melhor ou pior do que elas aí? Existe lá dentro da Câmara Disciplinar, ou melhor, dentro dos assuntos disciplinares, disciplina para quem faz fofoca assim. Tem lá. Tem aí. Quando eu vou visitar outras igrejas, que os mensageiros começam a pregar, que eles começam a falar com todo respeito, tá? Abobrinha, meu irmão. Teve um cara que falou que Jesus foi lá no inferno, que Jesus pregou para Satanás. Eu falei, cara, que louco isso.